Lidar com o TDAH do seu filho não precisa ser uma guerra. O tratamento é essencial, mas conhecer a fundo o transtorno pela ótica de alguém que tem TDAH pode ser a virada de chave na sua relação com seu filho. Eu e uma equipe de psicólogos criamos o programa Meu TDAH, um conteúdo fantástico que pode te ajudar. Clica no primeiro link da descrição. E o mais difícil que eu acho do TDAH, como mãe de TDAH, é a questão, porque o TEA, geralmente, ainda que nível 1, é mais fácil visualmente, fisicamente, de você identificar pelas atitudes, de você identificar. O TDAH nem sempre. Por exemplo, a minha filha que tem déficit de atenção, foi muito mais difícil de ter o diagnóstico dela do que do meu filho que é hiperativo. Porque ele já chega destruindo, subindo, descendo. Já chega mostrando. A pessoa, não, peraí, esse aí é diferente, esse menino tem uma energia louca. Então já tem alguma coisinha ali, entendeu? Então ela não, ela foi muito mais difícil. Então, ou seja, no caso dela, ela foi taxada de preguiçosa, chegaram a dizer que ela tinha déficit intelectual, que eu devia investigar. Deve ser muito mimada, por isso que não quer fazer nada dentro de sala. Essa menina não dorme direito? Você bota ela para dormir mais cedo? Eu falei, ela dorme 12 horas. A minha filha tem uma necessidade de sono muito grande, ela cansa muito, sabe? Ou seja, não é falta de sono. Não é falta de sono, não é falta de mãe, não é falta de apoio, não é falta de nada. Ela tem um transtorno. Então, a melhor coisa realmente é isso que a gente está falando aqui. Trazer para ver, perceber, ou seja, primeiro de tudo, os pais serem mais protagonistas. Eu vejo que isso está melhorando na sociedade. Ótimo. Né? Da época aí da minha filha de 16 anos atrás, a gente via muita mãe. Sim. Mãe que é atrás. A gente via, hoje em dia a gente já vê os pais se envolvendo. Os pais também, isso é verdade. Né? Inclusive nos meus cursos mesmo, é triste porque, sem brincadeira, 98%, 97% dos alunos eram mães. Agora esse número já tem se equalizado um pouco mais, mas até poucos anos atrás era muito mais mãe que parecia que corria atrás dessas coisas. E até mesmo eu que trabalho efetivamente com o paciente, o que acontece? Hoje eu tenho, até estava comentando ali fora, que a minha agenda, ela já está mudando. Eu tinha uma agenda muito mais de crianças e hoje eu tenho uma agenda meio que quase a metade de adultos. E dentre esses adultos, homens, né, já está 50% homens e 50% mulheres. Então, os homens, eles já estão se percebendo e se abrindo mais, né, para as terapias, mesmo que sejam neurológicas. Então, o meu trabalho é de treino funcional, né, para o cérebro. Então, eles já se identificam, porque também já é uma coisa mais racional, não é tão terapeutizado, né? Então, os homens se identificam também. E aí, por conta disso, eles estão reconhecendo nos filhos. E essas características, eles começam a perceber nos filhos. Então, eu tenho a mesma coisa. Olha, eu sinto do mesmo jeito. Quando eu era criança, eu também fazia isso, né? E engraçado que o meu esposo também foi diagnosticado com TDAH e com TEA, baseado no Gabriel. Então, quando, há 10 anos atrás, ele começou a falar, eu também sou assim e tal. E começou... Diferentemente, na época dele, não tinha esse olhar. Esse olhar, né? ninguém se preocupava com isso. Outra coisa importante é isso aí. Você dizer, meu filho tem TDAH. E de onde vem isso? Sim. A maior parte vem da família. Sim. E muitos vêm da perna do pai, né? Sim, alguns estudos genética, mais antigos, eles pegam a questão genética, inclusive pende a balança um pouco mais pro pai. Isso. Né? Como se fosse um transtorno que passasse mais de geração em geração pela perna masculina, digamos assim, né? Na combinação do XY, né? Isso. E uma pergunta aqui, doutora. Você acredita que os profissionais, de modo geral, pelo que você percebe, eles têm eles rejeitam o diagnóstico precoce? Você acha que tem uma resistência para conseguir adquirir isso? Como a senhora vê isso? Eu vejo, assim, os profissionais da área da saúde, principalmente, eu acho que, para não banalizar, eu penso em duas vertentes, né? Pelo lado deles, dos que são sérios no trabalho, né? E daqueles que nós encontramos em qualquer profissão também que banaliza a situação. Então, eu penso que eles terminam sendo tardios no diagnóstico, primeiro com medo de errar, né? De entrar no efeito manada. Eu até comentei isso um pouquinho com a Júlia sobre outro assunto, né? Tá todo mundo fazendo, então não vamos investigar mais, vamos ver esse diagnóstico, porque senão todo mundo assim, né? Tem muito excesso de estímulo, as crianças estão muito estimuladas, então o cérebro está estimulado. Será que é um déficit de atenção mesmo? Será que é uma hiperatividade? Então eles têm trazido esses questionamentos. E aí, esse diagnóstico que poderia ser dado anteriormente, eles têm, né, adiado
E aí, o que acontece? Tem toda uma questão econômica, social, envolvido nisso. O pai, quando começa a ter as queixas, né, e busca o médico ou o profissional, ele normalmente, isso tem um custo. E aí vem a questão dos convênios. E aí nem todos os médicos, né, principalmente neurologista, psiquiatra, a gente tem aqui, pelo menos no DF, tem um campo muito pequeno desses profissionais que aceitam convênios. E aí isso vai, né, retardando o diagnóstico e o tratamento. Né? Porque aí o pai fala, não, é só uma falta de educação, é só... vai se arrastando. Vai se arrastando. Eu contrato a professora de reforço e aí faz um reforço pontual aqui e o menino vai resolver. Só que não vai, né? É importante os pais ficarem atentos ao comportamento dos filhos. Porque não é uma questão de nota. E o TDAH não é um transtorno escolar. Não. É um transtorno para a vida. Até dormindo você tem TDAH. Fiz até um vídeo sobre isso, que tem vários estudos, que o sono do TDAH ele é um sono prejudicado. Sim. Então veja que você precisa ter... Nossa, esse menino é danado igual a mim. Mas você, porra, é da década de 70, 60, 50. Então, cara, é outra vida. Então, assim, é interessante que você veja que as coisas mudaram e que os comportamentos precisam ser avaliados no seguinte sentido. Esse comportamento social está trazendo prejuízos para a criança ou para outros? Se sim, né? Vamos ver. Porque eu acho que também tem uma coisa do tipo, os pais às vezes têm muita questão com o ego envolvido. Sim. Porque quer que o filho seja um gênio, que não dê trabalho, primeiro da turma. Você joga um monte de projeções em cima da criança, que provavelmente aquela criança não vai cumprir. Porque é uma pessoa diferente. Para começar, não é você, entendeu? Não é o pai. Já começa por aí. Mas o lance é o seguinte, é que o pai, ele se fecha nisso, não querendo... saber de laudo nem nada, e aí fora os profissionais também que vão falando, não, vamos esperar mais um pouco, vamos esperar mais um pouco. Amadurecer, né? Eu acho isso ruim. Não, isso é péssimo. Isso é péssimo. Inclusive, eu tenho uma fala que eu ouvi várias vezes, ouvi de médico e ouvi de professores. O de professor mais ainda. Vamos esperar dar o clique pro menino alfabetizar. Essa história desse clique... Como é que é isso? Até hoje eu não sei qual foi a escola que ensinaram. Eu tenho 40 médicos. anos, não tive clique nenhum. Pois eu com 54 também não tive clique. E aí o pai chega pra mim e fala assim, não, a escola falou que era pra gente esperar, porque vai ter uma hora que vai alfabetizar, vai dar um clique. Queridos, a alfabetização é uma aprendizagem. Precisa de um processo. Não vai ser por osmose, não vai descer na cabeça da criança, ele vai amanhecer lendo, né? Então, assim, os pais ainda... Eu acho que justamente pelo que você está falando, pelo próprio ego, né, assim, para desculpar, ter uma desculpa do comportamento do filho, do atraso da aprendizagem, dos pré-requisitos que aquela criança não cumpriu. Então, ele começa a dar um monte de justificativa. Não, vai ter um clique, vai ter uma hora que ele vai aprender. Não, existe um processo de desenvolvimento, né, do ser humano. Então, a criança ela tem os processos de desenvolvimento infantil, todas as fases. Então, a gente tem que estar olhando mesmo. Não andou até 2 anos? Vamos ver o que está acontecendo? Pode andar com mais de 2 anos? Sim, mas assim, até 2 anos, a criança tem que, né? A grande maioria vai andar.